Boa noite! Bem-vindos a mais um programa do Trio da Bio. No programa de hoje, falaremos sobre mais um assunto que vocês, telespectadores, têm nos perguntado. Sistema imunitário. O que é, o que acontece e como funciona. Agora, iremos para a nossa repórter Fernanda, da qual fez uma pesquisa ao ar livre. O que é sistema imunológico? É o conjunto de órgãos e células que defendem o nosso organismo. É constituído de leucócitos, linfócitos e pelos órgãos onde ocorre a formação, a maturação e a multiplicação desses leucócitos. As principais células do sistema imunitário são os macrófagos e os linfócitos. Os macrófagos ficam continuamente se movimentando entre os tecidos. Quando estão no sangue são chamados de monócitos e quando passam para os tecidos se chamam macrófagos. Os principais soldados do sistema imunológico são os linfócitos. Há vários tipos de linfócitos, cada um com a sua atividade específica na defesa do organismo. Existem os linfócitos B, especializados na produção de anticorpos, os linfócitos T, CD8, que são os linfócitos citotóxicos. São especializados em reconhecer e matar as células estranhas que o nosso organismo que não estão presentes no nosso organismo, que o nosso organismo desconhece. Os linfócitos T, CD4 são auxiliares, são os comandantes do sistema imunitário. Eles também atacam células estranhas à pessoa. Linfócitos T, CD4 são os linfócitos auxiliares, são os comandantes do sistema imunitário. Eles recebem as informações dos macrófagos quando há algum invasor e ativam os linfócitos B e os linfócitos C citotóxicos a combatê-los. Sem a ação dos linfócitos CD4, que são os auxiliares, os linfócitos B e os linfócitos T, CD8 também não atuam, então o nosso sistema fica muito indefeso. Também temos descobertos recentemente os linfócitos reguladores. Tem função moduladora na resposta imunológica, eles podendo refrear a ação dos linfócitos T auxiliadores e citotóxicos. Órgãos do sistema imunitário. No sistema imunitário, os linfócitos T e B originam-se na medula óssea vermelha. Já os que são capazes de se multiplicar se originam nos linfônodos, nas adenoides, nas tonsilas, no baço e no apendicite. Agora passaremos para a nossa querida repórter Paola, no qual entrevistou o Dr. Paulo César. Boa noite, estou aqui com Paulo César Silva e ele vai nos explicar um pouco sobre imunidade. Como se explica a memória imunológica? Pois bem, nossos anticorpos que fazem parte da imunidade são especializados para cada um combater um tipo de invasor. Quando o respectivo anticorpo combate-o, se tempo depois de ele reaparecer, nosso corpo já terá o mesmo anticorpo pronto para combatê-lo. E acontece com a catapora. Não pegamos mais de uma vez porque já se tem anticorpos prontos para combater o vírus, pois ele está na memória imunológica do corpo. E qual seria a diferença entre imunidade passiva e ativa? A diferença é que a imunidade ativa, o organismo produz anticorpos. E a imunidade passiva, os anticorpos são gerados em outro organismo e passados para o organismo humano. E a diferença entre vacina e soro imunitário? A vacina contém uma parte do vírus, induzindo o corpo a produzir os anticorpos para combatê-lo. Assim, se o respectivo vírus for contraído, ele já estará na memória imunológica e os anticorpos devidos estarão prontos para combatê-lo. Já os soros imunes contêm os anticorpos prontos que foram produzidos em corpo de animais, exemplo cavalo, e são retirados da corrente sanguínea do mesmo, tratados e prontos para o uso humano. Muito obrigada, senhora. Esse foi o nosso programa e tenham todos uma boa noite. Doenças que afetam o sistema imunológico. Sobre as doenças que afetam o sistema imunológico, elas são das mais devastadoras da nossa semana, elas são as piores, pois afetam o nosso sistema de defesa.
São classificadas em imunodeficiências, doenças autoimunes, alergias e cânceres. E variam de severidade de básicas irritações a atacarem os nossos órgãos vitais, levando à morte. Sobre as imunodeficiências. São causadas devido a um traço genético ou uma doença congênita. São geralmente consequências da falta de alguma parte do organismo ou mau funcionamento do mesmo. A doença mais comum, a imunodeficiência mais comum é a imunodeficiência severa combinada, também conhecida como a garoto bolha, síndrome de George e deficiência de IgA. Também temos as imunodeficiências adquiridas. A mais comum delas é o HIV, o vírus da AIDS, que nos enfraquece nesse quesito. Sobre as doenças autoimunes. Elas atacam o sistema imune, enganando-o para que ele acredite que os órgãos do hospedeiro sejam, na verdade, invasores exógenos. Isso ocorre quando os fagócitos e os linfócitos se voltam contra os tecidos e órgãos saudáveis para destruí-los. As doenças imunes mais comuns são lúpus, esclerodermia, dermatosite juvenil, e artrite reumatoide juvenil. A severidade de uma doença autoimune pode variar drasticamente. Alguns podem causar apenas inchaço e inflamação por atacar tecidos das articulações, enquanto outros podem causar a morte por atacar órgãos vitais. Passando à parte das alergias. São outro problema comum que ataca o sistema imunitário. A alergia é um problema no qual o corpo monta uma resposta exagerada ao entrar em contato com o antígeno à volta do ambiente do indivíduo. Esses são os mais conhecidos como alérgenos, que quando exposto a um sistema imune tem uma reação exagerada e causa desde pequenos sintomas como lacrimejar ou um nariz entupido até a morte por asfixia. A reação imune relacionada com a alergia mais comum é a asma e o eczema. Sobre os cânceres. Tirando o vírus da AIDS, alguns tipos de câncer podem ser as doenças mais devastadoras que atacam o sistema imune. O câncer pode ter qualquer célula como alvo. Isso inclui as células desse sistema. O tipo mais comum dessa forma de câncer que ataca o sistema imunitário é o linfoma e a leucemia. O linfoma é formado quando o câncer atinge o tecido linfóide, enquanto a leucemia há o comprometimento dos leucócitos. Ambos são mais comuns em crianças do que em adultos. Sendo mais comuns em crianças, eles não chegam a se desenvolverem até adultos. Nosso sistema fica muito fraco e nos causando uma grande deficiência. Sobre as doenças autoimunes, por hoje é isso. Boa noite.